querido aluno, tudo bem com você? Eu espero que esteja. O meu olá especial a todos vocês que estão assistindo a TV Araxá Educa. Sejam todos muito bem-vindos a essa aula de matemática. Hoje, a professora Fabiana aqui vai trabalhar com vocês o assunto figuras geométricas planas. Você já tem noção do que seria figuras geométricas planas? Então, preparados? Vamos lá! Vamos aqui começar por polígonos. O que seria polígonos? Se nós separarmos a palavra em poli e gonos, nós vamos ver que seria uma figura com vários lados. Aqui eu tenho polígono, é toda figura formada por uma região interna contornada por segmentos de retas que não se cruzam. Trouxe aqui alguns exemplos para vocês e vamos começar por este polígono. Vamos ver os elementos do polígono. Aqui vocês têm o vértice, que é o encontro das arestas. Nós temos cada segmento de reta, que é chamado de lado. Nós temos, dentro deste polígono, ângulos internos, mas nós também temos ângulos externos. E se nós traçarmos de um vértice a outro, nós temos diagonais. São aqui os elementos dos polígonos, dentro deste polígono que foi apresentado para vocês, certo? Continuando, os polígonos, eles têm classificações. Então, eles se dividem em regulares. O que seriam, então, polígonos regulares, como esta imagem que está sendo apresentada? Os polígonos regulares, eles têm o número de lados e o número de ângulos e de vértices é o mesmo. Os lados têm a mesma medida. Os ângulos internos têm a mesma medida e eles são convexos. Então, para que um polígono seja regular, ele precisa apresentar estas características: lados e ângulos iguais, serem convexos, possuírem as mesmas medidas, o mesmo número de vértice. Vamos ver isso, como funciona. Observe o triângulo. O triângulo, quantos lados que ele tem? 3 lados, e 3 lados de mesma medida. O triângulo tem quantos vértices? Ele tem 3 vértices. Então, ele tem o mesmo número de lados com o mesmo número de ângulos e o mesmo número de vértices. E, neste caso, o triângulo tem também 3 ângulos internos iguais. E são convexos porque uma figura dá para ser formada dentro dela. Nós vamos ver com mais detalhes aqui à frente. Eles também se dividem nos irregulares. Assim como nós temos os regulares, nós temos os irregulares, que seriam o oposto dos regulares. Ou seja, um polígono é irregular quando os seus lados não são todos iguais e nem os seus ângulos internos possuem a mesma medida. Observem este triângulo, que já não seria um triângulo equilátero. Ele tem lados de tamanhos diferentes e ele tem ângulos de tamanhos diferentes. Por isso, ele é um triângulo irregular. Da mesma forma, é esse trapézio ou estas outras imagens que não têm nome específico. Nós temos aqui mais classificação dos polígonos. Os polígonos, eles se classificam de acordo com o número de lados. Exatamente. Uma figura com 3 lados é triângulo. As figuras com 4 lados são quadriláteros. E eu tenho aqui como exemplo o quadrado. As figuras que possuem 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. E assim sucessivamente. De acordo com o número de lados, ela recebe um nome, não específico para todos. Algumas figuras que possuem, suponhamos um exemplo para vocês, 13 lados, ela não tem um nome específico. Então, não há nome específico para todas. Algumas a gente diz assim, polígono de 13 lados, ok? Algumas têm aqui nomes específicos, como vocês estão vendo. Continuando, eu trouxe para vocês mais detalhadamente sobre o polígono triângulo.
Os triângulos, eles são formados por 3 lados, né? E nós podemos classificar os triângulos de 2 maneiras. Nós podemos classificar de acordo com os seus lados e podemos classificar de acordo com os seus ângulos. O polígono triângulo que possuir 3 lados iguais é chamado de equilátero. O que possuir 2 lados iguais e um diferente é o isósceles. Aquele que possui 3 lados de tamanhos diferentes é o escaleno. Nós também podemos classificar os triângulos de acordo com os seus ângulos. Eu trouxe aqui para vocês. O triângulo que possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, é o triângulo retângulo. O triângulo que possui 3 ângulos agudos, ou seja, 3 ângulos menores que 90 graus, é chamado de acutângulo. E o triângulo que possuir um ângulo obtuso, um ângulo maior que 90 graus, ele é chamado de triângulo obtusângulo. Ainda temos um triângulo especial, aquele triângulo que tem 3 lados iguais e 3 ângulos iguais de 60 graus, seria o equiângulo, certo? Mas a gente grava melhor estas 3 informações aqui que já serão suficientes. Retângulo tem um ângulo reto, não tem como um triângulo ter mais de um ângulo reto. Acutângulo, 3 ângulos agudos. E obtusângulo, um ângulo obtuso. Um triângulo pode ser classificado tanto pelo tamanho dos seus lados, quanto pelo valor dos seus ângulos. Continuando, eu trouxe para vocês sobre os quadriláteros. Os quadriláteros são polígonos formados por 4 lados, né, e por 4 ângulos. E eles podem ser classificados de que forma? Em paralelogramos e trapézios. Quando que eles serão considerados paralelogramos? Quando eles possuem 2 pares de lados paralelos. Vou exemplificar para vocês daqui a pouco. E quando que eles serão considerados trapézios? Quando eles possuem apenas um par de lados paralelos. Então, vamos ver aqui quais quadriláteros são paralelogramos e quais são trapézios. Alguns aqui desses paralelogramos recebem nomes especiais, que são quadrado, retângulo, losango e o próprio paralelogramo. Vamos ver aquela característica para ser considerado um quadrilátero paralelogramo. Ele possui 2 lados opostos iguais. Este lado do quadrado é do mesmo tamanho deste lado, assim como o da esquerda, do mesmo tamanho da direita. Então, eles têm 2 pares de lados de mesmo tamanho. Vejam aqui o paralelogramo. Ele possui 2 pares de lados de mesma medida. O lado de cima e o lado de baixo, o lado da esquerda e o lado da direita. 2 pares. Funciona diferente com o trapézio, que aí ele não possui 2 lados de tamanhos iguais. Para a gente reforçar o que nós aprendemos, vamos para um jogo bem interessante. Então, vamos começar nosso jogo? Vamos fazer o seguinte: eu apresento para vocês a questão, você seleciona a sua resposta e depois confere comigo. Verifique se você vai acertar as 10 perguntas, hein? Olha, são elementos dos polígonos. Observe o polígono aqui e verifique. Letra A, lados e diagonais. Pertence a polígonos. Vértices e concavidades. E letra C, ângulos e raios. Isso pertence aos polígonos? Lembra o que nós podemos citar como elementos dos polígonos? Qual alternativa você marcou? Acredito que você tenha marcado a alternativa A e muito bem, você acertou. Próxima pergunta. É um polígono regular. Então, vamos ter que lembrar o que é regular. Você se recorda? Ali nós temos um triângulo escaleno, nós temos um quadrado e nós temos um trapézio. E este trapézio, ele tem 2 bases diferentes e 2 diagonais de mesma medida.
Então, qual que seria regular? Para ser regular, você se recorda das propriedades? Precisa ter lados e ângulos iguais? Qual figura aqui tem lados de mesma medida e ângulos iguais? Já marcou a sua? Já escolheu sua alternativa? Então, parabéns para quem marcou a letra B, escolheu a letra B. É um polígono com 5 lados. Tem um errinho de português, mas vamos ao que interessa. Polígono com 5 lados, qual o nome que ele recebe? Ele é um pentágono? É um hexágono ou é um decágono? Então, um polígono que tem 5 lados. Se a gente lembrar aí da seleção brasileira, que já foi campeã quantas vezes, também podemos associar o nome. Então, um polígono com 5 lados é um pentágono. Muito bem. Próxima pergunta, nós temos aqui eneágono. Eneágono é um polígono de quantos lados? Você sabe? Você consegue fazer alguma associação de nomes? Seria o de 7 lados? O de 9? Ou de 11? O que você marca? Muito bem, para você que marcou, a alternativa B. Vamos para a próxima. Triângulo com 3 lados iguais. Qual que é o nome do triângulo com 3 lados iguais? Isósceles, escaleno ou equilátero? Ao observar a imagem ficou bem fácil, não foi? Tenho certeza que você marcou a alternativa C. Próxima pergunta. É um paralelogramo. Qual destas 3 figuras é um paralelogramo que possui pares de lados com a mesma medida? Fica fácil, não fica? Quando a gente sabe a propriedade? Então, vamos aqui assinalar a alternativa B. Próxima pergunta. Nome dado ao triângulo que possui um ângulo reto. Se a gente associar o nome, também vamos encontrar facilidade. Ângulo reto, então ele é um triângulo retângulo, acutângulo ou obtusângulo? Retângulo é a alternativa correta. Veja a próxima. Um triângulo isósceles, o que ele possui? Então, eu tenho aqui um triângulo isósceles. Se você observar a imagem, ele possui os 3 lados iguais? Os 3 lados diferentes? Ou 2 lados iguais e um diferente? Muito bem para você que assinalou a alternativa C. E próxima pergunta. Sobre os polígonos irregulares, o que é correto afirmar? Lembram dos polígonos irregulares, o oposto dos regulares? Eles possuem o quê? Diferentes ou iguais? Consegue marcar a alternativa correta aí? Já pensou? Então, seria os polígonos que possuem lados e ângulos diferentes, alternativa C. E a nossa última pergunta, qual imagem que representa um polígono? Qual destas imagens é um polígono? Formado por segmentos de retas que não se cruzam, que se encontram no vértice. A, B ou C? Fez 10 pontos? Marcou a alternativa A? Muito bem. Eu espero que você tenha gostado, compreendido estes conceitos que são muito importantes. Aguardo vocês na próxima aula. Bons estudos!